A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Jesus e dos Reis, que o Senhor abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Jesus, que Tu és o nosso Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que nenhuma amarra, ó Deus, tem o poder sobre a nossa vida e nem sobre a nossa família. Desfaça também, Pai, como está escrito no Salmos 91, todo o laço do passarinheiro, todo tipo de engano, toda a armadilha do inimigo, ó Deus, para nos enredar em problemas, em adversidades, em situações com pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, guarda-nos, dá o teu livramento a nós. Te pedimos, ó Deus, cobre com o teu precioso sangue, Jesus, a nossa vida, a nossa família e a todas as pessoas que estão ligadas a nós diretamente ou indiretamente. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde a nossa mente. Oramos, ó Deus, quebrando completamente todo tipo de influência espiritual negativa contra a nossa vida, todo tipo de influência espiritual negativa contra a nossa casa, contra as pessoas próximas de nós. Que o Senhor esteja conosco, que a Tua mão de poder seja sobre a nossa vida. Também pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê inspiração, que o Senhor coloque os Teus pensamentos em nós, que o Senhor coloque a Tua vontade em nossa vida. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor afaste do nosso caminho todos aqueles, Pai, que são muitas vezes pessoas que trabalham contra nós ou que querem fazer o mal contra a nossa vida ou nossa família. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, confiamos em Ti e declaramos que pessoas estão sendo livres de amarras espirituais, de prisões, de tudo aquilo, Senhor, que tenta impedi-las, ó Pai, de conhecer mais a Ti. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor encha a nossa casa da Tua presença, encha cada cômodo da nossa casa com a Tua proteção, a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Acampa Teus anjos ao redor dos nossos filhos e proteja eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, seja muito bem-vindo na oração do Salmo 91. Estamos nesse propósito, vamos até sábado nesse propósito e estamos crendo que o nosso Deus tem todo o poder de desfazer amarras espirituais que tentam prender e amarrar a vida de uma pessoa. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você no dia de hoje. E eu quero falar aqui sobre 4 maneiras de nós conhecermos mais a Deus. Saiba que Deus, Ele pode ser conhecido por cada um de nós. E uma das maneiras de nós conhecermos a Deus é através da Escritura, da Palavra de Deus. Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender o caráter de Deus. Você vai entender quem Ele é e como que você também deve proceder com as pessoas que estão ao seu redor. Jesus era misericordioso, então eu preciso ser misericordioso. Jesus sabia se posicionar quando as pessoas queriam fazer o mal para Ele ou fazer o mal até mesmo para outras pessoas, Ele se posicionava, então eu também tenho que me posicionar. Então eu conheço Deus através da palavra. A palavra, ela é princípio para a minha vida. Através da palavra eu vou compreender os códigos de Deus para poder avançar, para poder romper. Como que você acha que eu consigo entender uma direção que Deus me dá? Como que você acha que eu consigo discernir até mesmo uma revelação? Eu posso discernir pela Escritura, mas também posso discernir no Espírito. Só que nenhum discernimento do Espírito, ele vai, de qualquer maneira, ultrapassar a Escritura.
A Escritura, ela é a autoridade mor. É uma profecia que não falhou e que nunca falhará. Então ela se comprova com a autoridade que tem, que é a palavra de Deus. Então toda outra revelação, toda outra profecia está debaixo, está submissa da autoridade das Escrituras. Tem pessoas que muitas vezes seguem direções que homens supostamente de Deus ou mulheres supostamente de Deus dão, só que não conferem na Escritura, porque a Escritura é ela que não vai deixar você cair no engano, é a Escritura que não vai deixar você seguir uma direção que não vem de Deus. Então você tem que conhecer a Escritura. Quer conhecer a Deus? Conheça a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, amá-la, certamente ela vai lhe abraçar. É algo sobrenatural quando nós aprendemos a amar a palavra de Deus, a amar porque Deus é fiel para cumprir esta palavra. Segunda maneira de você conhecer a Deus é através dos nomes de Deus. Você lembra que teve um dos propósitos que nós fizemos aqui? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu. Jeová Jireh significa o Senhor é a nossa provisão. Quando eu conheço os nomes de Deus, sabendo que Deus ele é a minha provisão, Ele eu sou a provisão. Então, eu entendo que Ele não vai deixar faltar coisa alguma para mim. Eu entendo que é Ele quem me guia. E aqui é importante eu salientar algo interessante. Existem os nomes de Deus, Jeová Jireh, como eu disse, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom, que significa o Senhor é minha paz. Cada um dos nomes de Deus, os nomes redentores, eles têm uma designação. Representam paz, representa justiça, representa o Senhor é o nosso pastor. Enfim, cada nome de Deus tem uma descrição e também junto traz uma revelação de quem Deus é, do que Deus faz. Só que para Deus ser Jeová Jireh na minha vida, o Deus da provisão, Ele promete suprir todas as minhas necessidades. Sim, Ele promete me abençoar, abençoar minha casa, prosperar. Sim, Ele promete tudo isso. No entanto, tudo que nós fizermos tem que ser na direção também de Jeová Jireh. Como assim, você pergunta? Bem, preste atenção. Quando Deus nos dá uma direção para algo, nós devemos perguntar, Senhor, essa é a tua direção mesmo? Confirma comigo. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos seguir o que Ele nos fala. Não queremos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e também não queremos muitas vezes perguntar para Ele se devemos ou não tomar aquela decisão. Tudo quanto fizermos, devemos consultar a Deus. Tudo quanto fizermos, devemos perguntar para o Senhor se é essa a vontade dEle, se é esse o desejo dEle ou não. Então, entenda isso, que tudo que fizermos precisa estar pautado na vontade de Deus, na direção de Deus. Caso contrário, mesmo que Deus seja o Deus da tua provisão, por você ter tomado um caminho sem consultar Ele, você vai ter que pagar o preço. As pessoas dizem assim, mas não funcionou para mim, eu confiei em Deus e Deus não funcionou para mim. Não, não é que Deus não funcionou para você. Ele funciona para todo aquele que nele crê e para todo aquele que segue a direção dele. Então, se você seguir a direção de Deus, Ele vai te abençoar. Mas não adianta, eu ter Deus como Jeová Jireh na minha vida, mas ao mesmo tempo fazer coisas da minha cabeça, sem a direção de Deus, sem o Senhor estar me guiando, me direcionando. Essa é uma coisa que você tem que ter no seu coração. Deus nos abençoa, mas nós temos que seguir a direção que Ele dá. Eu vejo pessoas que muitas vezes se endividam, têm as portas fechadas na sua vida, os negócios não dão certo, porque não consultam a Deus. Eles não ouvem a Deus antes de tomar uma decisão. E
eu aprendi que antes de você fazer qualquer coisa, deixa Deus guiar a sua vida. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, sabe, tem que ter a aprovação divina. Se não tiver a aprovação divina, não vá. Eu prefiro, sabe, não ter algo do que ter, mas aquilo não ser uma direção de Deus para a minha vida. Tudo que a gente consegue, tudo que a gente conquista sem a direção de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai ser perda para a vida da gente. Então tudo tem que ser na direção, tudo tem que ser debaixo de oração, debaixo do governo de Deus, para que dê certo, para que as coisas funcionem. Caminhe por uma direção de Deus e não simplesmente colocando a sua fé, mas sem ouvir a Deus. Não, mas eu tenho fé, mas está seguindo a direção? Tem que ter fé e tem que seguir a direção de Deus. Senão, você vai ter problemas. A terceira coisa que você tem que aprender, a terceira maneira de conhecer a Deus, é estudando sobre Jesus. Sabe, Jesus é tão maravilhoso. Quando você começa a estudar sobre Ele, quem Ele é, o que Ele faz, como que Ele se movimenta, como que Ele opera na vida da gente, a nossa vida é transformada. Estude sobre Jesus, como que Ele venceu o diabo na tentação do deserto, como que Jesus foi obediente ao Pai, a vida de oração que Jesus tinha, a liderança de Jesus com os discípulos, a maneira como Ele tratava as pessoas, o respeito que Ele tinha pelas pessoas, sua perseverança de ter ido até a cruz por nós. Estude sobre Jesus. Quer conhecer mais a Deus? Estude sobre Jesus. Quem é Jesus? Para que você imite o caráter dele, para que ele seja o seu herói, o seu exemplo, para que você tenha, sabe, Jesus como o foco da tua vida. E quarto, a quarta maneira de nós conhecermos a Deus é através da experiência. Experiências transformam a nossa vida. Jó capítulo 42, verso 5 diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que Jó estava dizendo é: a experiência que eu tenho com Deus agora na minha vida mudou completamente a minha maneira de ver as coisas. Ou seja, quando você tem uma experiência com Deus é diferente. Parece que algumas pessoas pensam que quando a gente fala sobre Jesus, sobre a palavra, né, que a gente entrou na igreja e que teve uma lavagem cerebral. Só que eles não nos perguntam das experiências que nós tivemos. As pessoas, elas me escutam. No entanto, elas aprendem bastante quando elas ouvem a minha experiência e quando elas têm a experiência delas. É muito fácil você criticar uma coisa, mas você não teve, sabe, a experiência daquilo. Eu tive várias experiências com Deus. Eu não tenho como dizer que Deus não existe, que a palavra não tem poder, que Jesus não ouve, que oração é só perda de tempo. Eu não tenho como dizer isso, porque eu já tive experiência com Deus, eu já tive experiência com Jesus, com a palavra, eu já tive grandes experiências na oração. Isso é uma coisa que não dá para arrancar da gente. Não dá para arrancar da gente, não tem como tirar isso da gente. É uma experiência, é algo que eu vivencio. É que nem alguém chega e diz assim: eu não acredito que Deus fala. Bem, essa é a sua posição, mas a minha experiência que eu tive com Deus, ela me diz que Deus, Ele fala. Eu não acredito que Deus fala através dos sonhos, bem, mas a minha experiência diz que Deus fala através dos sonhos. Ou seja, quando você tem experiência, é diferente. Porque por mais que uma pessoa venha com uma teoria para cima de você, você diz: não, peraí, eu tive uma experiência, então eu tenho como comprovar. Então, toda experiência é uma marca de Deus na nossa vida. Toda experiência é uma marca de Deus na nossa vida. Por isso que alguns de vocês que estão aqui nessa oração precisam
realmente estreitar um relacionamento com Jesus, com a palavra dele, com o Espírito Santo, com as orações, para que você possa se aproximar mais e mais de Deus. É assim que você vai conhecer mais a Deus. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo de número 91 e gostaria também de pedir para você que está aí junto conosco nesse momento, que você deixasse a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e se você pode, compartilhe com mais 7 pessoas, mande luz para eles, mande essa oração, mande a palavra para eles, certamente eles vão ser abençoados através desta oração. Amém? Tenho certeza que Deus, ele não falha. Tenho certeza que Deus, ele opera milagres. Ele faz o extraordinário. Ele surpreende a nós. E eu quero dizer a você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal. Vamos andar juntos em nome de Jesus Cristo. E se você puder, esteja conosco 6 da manhã e 18 horas. Amém? E a nossa live das 11h30, que é uma live profética. Mais uma coisa, eu queria dar alguns anúncios. Domingo agora nós vamos ter uma Santa Ceia especial na nossa igreja, eu estarei ministrando. Eu convido você a estar junto conosco domingo às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Te aguardo. E na noite de segunda-feira nós vamos ter a Noite dos Profetas. Vai estar comigo pastor Irineu, profeta Gilberto, minha esposa, e eu também terei um lançamento de um grande evento. E nesse novo evento, eu entendi de Deus que muita gente está pronta para o segundo nível. Então nós vamos subir um nível e você vai saber um pouco sobre isso na Noite dos Profetas da segunda-feira, tá bom? Depois da nossa oração das 18 horas. Convido você a participar, a se organizar, porque vai ser uma bênção. Amém? Diz assim o Salmos 91, enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, amém? Nós estamos orando para que todas as amarras sejam desfeitas e eu creio no poder da oração. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, te abençoar agora, em nome de Jesus Cristo. Quem não compartilhou essa oração, depois compartilha. Nós vamos orar agora e Deus vai agir na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos um revestimento sobre a nossa vida, um revestimento do teu poder, Senhor, e que toda injustiça no nosso caminho seja visitado, Pai, pelo teu poder e pela tua justiça. Entregamos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que está contra a nossa vida, tudo aquilo contra a nossa casa, tudo aquilo contra a nossa família. Nós te pedimos, ó Deus, vá abrindo caminhos a nós. Declaramos que Tu és o juiz de toda a terra e que nenhuma amarra, Pai, pode permanecer na nossa vida. Em Jesus Cristo, através da vida de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos tornou livres. Por isso, toda pessoa que está presa, amarrada num relacionamento errado,
num relacionamento errado, que está presa em um vício, que está presa em um problema emocional, que está presa, meu Deus, em uma situação, em uma dificuldade na vida dela, nós oramos agora para que pelo Teu poder, Pai, as amarras espirituais sejam cortadas agora. Repreendemos todo espírito de ruína, de destruição, de enfermidade, todo ataque espiritual também, colocando filhos contra pais e pais contra filhos, ou colocando marido contra mulher e mulher contra marido. Senhor, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, cerca a nossa vida com Teu poder, cerca a nossa vida com a Tua mão, Senhor, a Tua mão de graça, a Tua mão de favor. Libera sobre nós, Pai, do Teu agir. Precisamos do Teu agir sobre nós. Abre portas de oportunidade a nós, abre portas de recursos. Senhor, libera das Tuas coisas sobre a nossa vida. Confiamos em Ti, Jesus, confiamos na Tua graça. Eu também oro, Pai, para que cada pessoa que está nessa oração tenha experiências contigo. Até mesmo aquela pessoa, Pai, que deseja, Pai, deseja crer, mas não consegue crer porque nunca teve uma experiência. Senhor, manifesta Teu poder a ela, manifesta em sonhos, em visões. Senhor, no meio da madrugada, fala com ela, Senhor, e toque-a com Teu poder. Também oro para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. E também, Senhor, uno a minha fé com a fé dessa pessoa e cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Senhor, eu creio que Tu és poderoso para fazer o impossível. Libera milagres, Pai. Libera poder sobre a vida dessa pessoa e sobre sua família. No nome de Jesus, Tu és o nosso escudo, Pai. Nossa fortaleza e nosso broquel. Dá-nos uma noite abençoada de sono, de tranquilidade, de paz, de sossego de alma. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, se Deus assim permitir, às 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui. Deus te abençoe, um abraço para você e até mais.